Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora dos deputados republicanos que querem a cabeça do Alexandre de Moraes, que querem punições contra o Brasil, caso o Brasil insista na restrição da liberdade de expressão e que foram todos reeleitos nessa legislatura, tá? Olha que coisa positiva isso, como eu falo para vocês. Agora a gente vai ter uma Câmara dos Deputados republicana lá nos Estados Unidos, um Senado republicano nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump e um monte de deputados que não gostam do Alexandre de Moraes, que comprou a briga do Brasil, hein? Vamos entender onde é que pode isso daí, porque tem dois lados aqui também, tá? Pode ser que esse movimento perca a força. Eu vou falar para vocês por quê. Essa notícia foi sugerida por Vai Piorar Muito Antes de Piorar Mais, Los Coelhano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a situação aqui no Brasil, em termos de liberdade de expressão, em termos de liberdade de opinião política, né? Tá muito ruim, né? O Alexandre de Moraes praticamente proibiu as pessoas serem de direita. Qualquer coisa é motivo para prender qualquer um que fale qualquer coisa contra o Lula ou contra o STF, né? Criticar o STF virou um ato antidemocrático, uma tentativa de derrubada do governo. Já falei o absurdo que é usar esses artigos da Lei de Segurança Nacional. Justamente, isso nunca foi usado. Depois do fim da ditadura militar brasileira, a Lei de Segurança Nacional nunca mais foi usada. Exatamente porque todo mundo entendia que aquilo ali era só tinha sentido num regime antidemocrático, num regime ditatorial. E agora, olha só, o Alexandre de Moraes está usando para tudo. Todas as condenações do Alexandre de Moraes são com base na Lei de Segurança Nacional. Que ok, a lei em si não existe mais, mas os artigos da lei foram transplantados para o Código Penal, né? O que é a mesma coisa no final das contas. O problema era justamente que esses artigos davam margem para você acusar qualquer um de qualquer coisa. E aí é curioso como é que a esquerda brasileira, que sempre foi contra a Lei de Segurança Nacional, que sempre alertou para o problema da Lei de Segurança Nacional, exatamente porque ela era usada contra o pessoal da esquerda lá na ditadura militar, agora acha, não, normal, Alexandre de Moraes tem que usar mesmo, tá vendo aí? Esse pessoal, eles foram tipificados no artigo 359 L, M, N, sei lá qual letra que é, foi tipificado lá, tem que ir pra cadeia mesmo, cometeram crimes e não sei o que lá. Pois é, né? Quem diria, né? O pessoal que foi condenado, né? Que os militares usaram esses mesmos artigos lá atrás para condenar a esquerda, e agora o pessoal tá tudo bem com isso e coisa e tal, tem que condenar mesmo. Mas enfim, a gente estava numa situação muito ruim. E aí, nesse momento que a gente estava numa situação muito ruim, a gente recebeu a ajuda dos Estados Unidos. O Elon Musk comprou a briga brasileira por liberdade de expressão, peitou algumas decisões absurdas do Alexandre de Moraes, que realmente, né, o Elon Musk está correto nesse caso. O Alexandre de Moraes mandou ordem para eliminar perfis, para tirar perfis da rede social, e isso o Marco Civil da Internet especificamente fala que não pode. Você pode tirar postagem. Se a pessoa fez uma postagem que é insultuosa, caluniosa, difamatória, ou é uma ameaça, ou é um atentado contra minorias, né, e coisa e tal, você pode retirar aquela mensagem e pode, evidentemente, processar a pessoa naquele crime de acordo com a lei positivada brasileira. A minha opinião, vocês sabem que é diferente. A minha opinião é que não existe esse tipo de crime. Crime contra a honra é uma besteira. Mas, enfim, isso é só a minha opinião. A lei brasileira diz que é crime e você pode ser processado por isso. E aquela sua postagem pode ser retirada. Mas o Marco Civil da Internet fala claramente que você não pode fazer censura prévia. E você tirar o perfil da pessoa é censura prévia, porque você está proibindo ela de publicar outras coisas que não necessariamente serão criminosas. A pessoa pode publicar um olá, bom dia e coisa e tal, e aí? Né? Isso não é criminoso, qual o problema? Por que você proibiu a pessoa de fazer isso? Né? A Constituição brasileira, em vários pontos, ela deixa muito claro que censura prévia é proibida. E, no entanto, o STF ignora plenamente isso daí. Não só ignora no caso das decisões do Alexandre de Moraes, como também na decisão recente do Flávio Dino de proibir livros, né? Que por mais que sejam livros absurdos, que tenham coisas erradas e que possam ser processados pelo conteúdo do livro, os autores podem ser processados pelo conteúdo do livro na lei brasileira, mas não poderia jamais tirar livro de circulação. E você viu que a decisão do Flávio Dino falava mesmo em destruir os livros? Meu amigo, só faltou falar que é para botar fogo no livro, né? Não chegou nisso.
falou só que era para destruir os exemplares dos livros, né? Mas vê como é que é o pensamento nazista mesmo do Flávio Dino. É o que esse pessoal está fazendo. Nessa ânsia deles por salvar a democracia, entre aspas, estão criando uma ditadura, estão fazendo uma ditadura. É o que está acontecendo. Usando a Lei de Segurança Nacional, usando inquéritos sem fim, usando censura à vontade, né? Enfim, nesse momento o Elon Musk ajudou a gente, e mais do que isso, vários deputados americanos ajudaram a gente também, fizeram várias representações, ameaçaram tirar o visto dos congressistas, os congressistas ameaçaram tirar os vistos dos ministros do STF que engajarem em censura e coisa e tal. E isso tudo é muito importante, eu acho que é tudo muito válido, mas existe também uma dúvida aqui, tá? Por quê? Porque tudo isso foi feito, e eu sempre deixei claro para vocês isso, visando muito mais a situação lá nos Estados Unidos que aqui no Brasil. Não tenha dúvida que o interesse desses congressistas lá nos Estados Unidos era sempre forçar essa ideia de que a esquerda mundial está querendo censura e coisa e tal, e que o Brasil era um caso, um exemplo negativo que os Estados Unidos tinham que evitar seguir, né? E justamente eles conseguiram, né? Conseguiram eleger o Trump agora como candidato. Todos os deputados que entraram naquele grupo que buscavam vetar os ministros do STF, punir os ministros do STF, fazer sanções contra esses ministros, todos eles foram reeleitos, né? Então, por um lado, isso é muito bom. Com o Trump na presidência, com a maioria na Câmara e no Senado, e com esses deputados todos reeleitos, né, a capacidade de fazer isso andar aumenta muito. Mas eu não sei se isso vai acontecer de fato, tá? Porque eu já falei para vocês, como eu disse, primeiro, o objetivo deles era mais político americano do que aqui do Brasil. E não tem nada de errado nisso não, tá? Eu acho que é justo, né? A política deles é de lá, o interesse deles é sempre americano em primeiro lugar. O Brasil talvez tenha um segundo lugar aí, coisa e tal. Agora que eles já ganharam, é possível que essas iniciativas não andem tão rapidamente. E segundo, não quer dizer que vai parar, tá? Porque, veja, existem já casos de juízes de Suprema Corte sancionados pelos americanos. Na Rússia tem um monte, na Geórgia tem também juízes sancionados lá na Geórgia, o país da Geórgia, lá nos Balcãs, tem juízes sancionados pelo governo americano exatamente porque são corruptos, porque estavam agindo contra os interesses democráticos no mundo, né? Então, assim, pode acontecer? Pode. Eles têm agora todas as armas que eles precisam para acontecer isso. O que resta saber é se eles continuam tendo o interesse em fazer isso, né? Então, vamos aguardar como é que isso vai caminhar. Lógico, vai ter alguma pressão nossa, mas eu não sei se isso vai caminhar. Por quê? Porque agora não há mais tanto interesse deles, né? O interesse deles maior era justamente na eleição americana, muito mais do que na eleição brasileira. A gente se deu bem com isso, a gente ganhou essa ajuda, mas vamos ver o que acontece a partir daqui, né? E outro problema que pode acontecer também é justamente a situação de afastar o Brasil em direção ao eixo do mal. Esse risco, certamente o Trump tem isso mapeado lá também. Eles sabem que bater muito no Brasil do Lula, isso pode acabar fazendo com que o Brasil vá para o eixo do mal. Então, assim, da mesma forma que o STF está nesse dilema aqui, o pessoal de lá também vai estar no mesmo dilema e vamos ver como é que vão ser as respostas. Eu acredito que se o STF abrandar daqui, não vai ter problema nenhum, não vai ter nada demais, mesmo que seja um abrandamento muito leve. Agora, se o STF realmente radicalizar de cá, vai ter radicalização de lá também, vai ter motivo para isso, né? Olha essa outra informação aqui, que é uma informação que não tem a ver diretamente com isso, mas também tem a ver com essa situação da radicalização do Brasil, né? Aqui, ó, o Bruno Teles está trazendo aqui nessa coluna dele no CPG, Clique Petróleo e Gás, a questão da FAB, que está num dilema estratégico, está cogitando comprar caças russos e chineses. Eu acho isso muito pouco provável, tá? Por vários motivos. Primeiro, porque toda a Força Aérea Brasileira é baseada no padrão ocidental, então ter caças russos ou chineses seria um custo enorme, teria que mudar muita coisa no Brasil para isso, né? O segundo ponto é justamente que o caça russo, né, já foi visto como uma excelente alternativa ao ocidental, e hoje em dia todo mundo percebe, né, a guerra da Rússia com a Ucrânia está mostrando que o armamento russo é uma bosta, né? Não tem nada de que preste naquilo ali, é só barato mesmo, é barato porque é porcaria, né? Não tem nada de bom no armamento russo. Então, da mesma forma, os caças russos também
você tem esse mesmo dilema, né? Então eu não acredito que o Brasil vá nesse sentido. Mas o mero fato da FAB estar se cogitando esse tipo de coisa, né, de comprar caças chineses e russos, mostra a preocupação que eu falo. O Brasil está querendo se alinhar com a China, com o eixo do mal. Não é interesse dos Estados Unidos que isso aconteça. Então pode ser que a gente veja um movimento também de abrandamento do lado de lá em relação ao governo brasileiro para evitar que o Brasil vá nesse sentido ruim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que com o Lula não tem jeito, a tendência do Lula é ir para o eixo do mal mesmo. A nossa expectativa é a gente começar a fazer protesto de impeachment, já tem pedalada fiscal, já tem tudo para a gente fazer protesto de impeachment. Esse ano teve as eleições, agora não tinha como ter muito protesto por conta das eleições, mas ano que vem agora a gente já pode marcar o primeiro protestinho de impeachment do Lula. Eu acho que vai ser muito importante. Primeiro não, né, que já teve alguns esse ano, né? Mas um protesto maiorzinho lá em março. Março é o mês ideal de fazer protesto. Temos que começar com o impeachment do Lula para tirar esse pinguço corrupto de lá e evitar esse tipo de problema. E aí ainda abre espaço para os Estados Unidos fazerem uma ação mais incisiva no STF brasileiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.